como é que apareceu esse interesse em você de estudar sobre essas coisas e se aprofundar tanto nisso, assim? Então, foi em 1981, num bairro chamado Santo Antônio, no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Naquela época eu tinha meus 14 anos de idade, e aí a minha mãe saiu para recolher roupa no varal, isso à noite. A gente estava assistindo televisão, eu, meu irmão mais novo, o Marcos, e aí minha mãe deu um grito lá fora, nós saímos rapidinho para acudir ela, pensando que tinha um bicho ali, alguma coisa, e aí de repente tinha aquele objeto alaranjado, grande, e sem barulho nenhum, não era um balão, não era avião, não era nada conhecido, e era grande. E aí ele começou a expelir por baixo dele objetos em forma de esfera. Isso vermelho, onde? No céu? No céu. Tá. E aí saíam de duas em duas, e cada duas ia para, assim, inteligentemente, ia para uma direção do céu, né? Uns foram para Vicente Carvalho, outros em direção ao Santa Rosa, outros para Santos, para praia, para serra. E eu contei 16 objetos que saíram desse maior. Era como se fosse uma bola laranja? Não, o grande ele era um formato meio indefinido, porque era assim, o brilho dele ele não saía, era contido, mas ele não tinha uma forma oval, era uma forma assim. Mas era tipo grande, um objeto de metal? massa. Era tipo de metal, não? Não, luz. Era luz alaranjada, e o que saiu por baixo, aí você via que eram esferas redondinho, bem redondinho, vermelho, tipo um vermelho sangue, e essas pulsavam assim. Caramba, isso você tinha quantos anos? 14 anos de idade. Aí o objeto maior, depois que ele expeliu esses objetos menores, né, que hoje eu sei que o que eu vi foi uma nave-mãe, né, uma nave maior aí, que fez a desova daquelas sondas ou daqueles objetos talvez tripulados ou teleguiados. Esse maior foi indo para Santos, se posicionou em Santos, aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei, né, porque ele ficou 3 vezes maior. E depois ele voltou ao tamanho original, que já estava ao longe, fez o movimento de anzol descendente e ascendente na vertical, aí numa velocidade incrível, e sumiu. Todo mundo viu? Assim, quantas pessoas tinham? A gente tinha minha mãe, meu irmão e eu, da nossa casa, mas quando nós terminamos o avistamento, a gente já estava no portão de casa. Então tinha alguns vizinhos apontando para aquele negócio também. Tava na rua ali, né? Era de noite. Certo. Tava passando Silvio Santos, eu lembro que era um domingo, né? Silvio Santos passava no domingo. E em 1981 que aconteceu esse fato. Aí quando eu cheguei, eu já trabalhava no Banco do Brasil naquela época como menor aprendiz. Eu cheguei logo pela manhã, na segunda-feira, para trabalhar, comentei com um vigilante, o Ledo, aí ele falou, o que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas eu nem sabia o que era isso. Aí ele falou assim, você faz o seguinte, vou te passar o endereço de um grupo lá de Sumaré, chama CEPEX esse grupo, do Eduardo e Oswaldo Mondini. E aí você escreve uma cartinha, manda para eles, eles vão te contextualizando, te explicando, né, o que é isso aí. E aí eu fui entrando nesse mundo a partir de 81, passaram-se 4 anos, em 85 eu resolvi fundar um grupo de pesquisa lá no Guarujá, porque nesse tempo, né, de 4 anos, eu identifiquei com pessoas que existiam muitos avistamentos na região. Pouso, avistamento, cerco, um monte de coisa. Explosão de OVNI no litoral. Aí eu resolvi montar um grupo de pesquisa para investigar esses fenômenos e divulgar também. E eu juntei lá uma galera que tinha o mesmo objetivo comum e a gente passou a investigar com metodologia científica esses fenômenos e divulgar também. Mas só a partir de 85, agosto de 85, que a gente começou forte.
Aí não parou. Então você tá desde novinho nisso. Tô há 42 anos. Caramba, cara. Aí a gente pesquisou mais de 500, 600 casos. É que eu parei de contar, né? Mas tem muitos relatórios que a gente fez lá no Litoral Paulista. Depois a gente começou a ir para outras áreas, né? Que a gente ficava sabendo, Iporanga, no Vale do Ribeira. Aí fui para Minas, né? Nordeste, vários lugares do Brasil foram investigados pelo nosso grupo. Aí a gente foi colocando representantes, investigadores de campo e o negócio foi crescendo. Então, assim, o crer, por exemplo, o acreditar que existem aliens extraterrestres e tal, isso aconteceu com você a partir do momento que você teve essa visão, que você viu? Então, logicamente... Ou você já acreditava? Não acreditava antes. Despertou interesse para o fenômeno. O fato de eu ter visto, logicamente, não ter encontrado uma explicação lógica para aquilo, nem convencional, não era um avião, não era um balão, não era nada, não era um cometa. Então, não tinha drone naquela época, em 81. Então, aí eu realmente falei, estou diante do desconhecido. E aí eu queria saber mais, e mais, e mais. Aí você vai aprofundando. Mas vamos supor que eu não tivesse visto nada na minha vida até hoje, Sim. 2023. Com tudo que já passou na minha mão, em termos de materiais, que são metamateriais, ultramateriais, documentos, por exemplo, oficiais da Marinha, do Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, extinta SNI, ABIN. Hoje eu tenho a convicção, mesmo que eu não tivesse visto nada, que o fenômeno ele é real. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.